Eu queria convidar você aqui para um exercício, tá, de imaginação. Imagina que o seu candidato, qualquer que seja o seu candidato, ganhou a eleição de 2026. Me responde uma pergunta. Você acha que o Brasil seria um país rico em 10 anos? Sim ou não? Fica com a gente que a gente vai passar por uma série de questões importantes nessa pergunta e talvez a resposta surpreenda você. Vamos para um exercício de imaginação. O seu candidato, qualquer que seja o seu candidato, sem nenhum julgamento de quem ele seja, ele ganhou a eleição de 2026. Você imagina o país em 2036 como um país próspero e rico, que é o que a gente quer para os nossos filhos, que a gente quer para a nossa sociedade? Sim ou não? Eu acho que você vai responder que a resposta provavelmente é não. Agora vamos tentar passar por que você vai achar isso. Embora você possa achar que se seu candidato ganhar, ele vai estar melhor. Mas vamos falar um pouco desse melhor. Se a gente olhar o Brasil de 2010 a 2025, ele cresceu a economia mais ou menos 1,3% ao ano. Se você olhar, na verdade, os países, o mundo cresceu a economia mais de 3% ao ano nesse período. E os emergentes, mais de 4% ao ano. Então, o que acontece aqui, na verdade? De alguma maneira a gente está ficando para trás. Em vários indicadores a gente fica para trás. Dos nossos pares, não interessa como a gente defina o corte dos nossos pares. A gente tende a crescer menos que os nossos pares. O que está acontecendo aqui? Aí a gente vai dizer assim, o Brasil é um grande problema macro, né? A gente tem um problema macro, a gente fala muito aqui mesmo no nosso programa, do problema da dívida brasileira, né? Que o Brasil é um país hoje que tem um fiscal muito distorcido, a gente precisa acertar esse fiscal na próxima eleição. Você certamente já ouviu isso e é verdade. Mas vamos pensar um pouco como é que a gente melhorou o macro brasileiro desde 1980. A gente criou várias coisas. Depois de 13 trilhões de inflação, a gente estabilizou a moeda, a gente criou um Banco Central independente, a gente criou um câmbio flutuante, a gente criou liberdade de trazer e levar dinheiro para o país, tá? Controle de contas públicas, a gente fez várias coisas num país que não tinha nenhuma instituição macro desse tipo. A gente criou todas as instituições. Não obstante isso, a gente, depois de ter criado bancos centrais, depois de ter criado controle de contas públicas, tripé econômico, a gente ainda se encontra hoje, em 2026, com um problema fiscal que não é trivial e que vai ter que ser encarado nos próximos 4 anos pelo próximo presidente. Esperamos seu candidato vai ter que encarar isso. Mas vamos pensar da seguinte maneira, o que causou esse problema? Porque a gente, na verdade, estava tentando melhorar a sociedade. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. A gente quer o melhor para a nossa sociedade. A gente quer uma sociedade mais justa, a gente quer que as pessoas tenham o mínimo para viver, né, que tenham segurança, que tenham acesso à educação, que tenham acesso a saneamento. A gente estava tentando, de uma maneira ou de outra, tentar melhorar a situação da nossa sociedade. Não obstante isso, a gente não melhorou a situação. Se comparar nós, Brasil, com diversos outros países, nossos indicadores, educação, saneamento, não são bons indicadores. E a gente acabou num problema em que nos endividamos demais dentro desse processo. Por que isso aconteceu? Eu vou argumentar pelo seguinte com vocês, que o Brasil nunca foi um problema macro. O Brasil é uma soma de problemas micro, e que esse problema micro, que sim causa a falta de crescimento e produtividade, se transformou gradualmente no problema macro. Tá? E como é que isso se deu? Na verdade, se você olhar, a gente já fez isso em 3 estágios na CNEA. Primeiro a gente mostrou o problema de que por que a produtividade não cresceu desde 1980. Depois a gente mostrou que isso causou um enfraquecimento da classe média, né, um problema de falta de crescimento de renda e endividamento no país. Depois, no terceiro momento, a gente foi mostrar o que pode se fazer para melhorar o país num paper chamado Os 10 Mandamentos. E são para esses papers que eu queria remeter vocês de volta, tá? Porque no crescimento, esse paper foi feito porque vocês, na verdade, foram pedindo aos poucos. Quando a gente fez produtividade, vocês pediram os efeitos e depois pediram as soluções. O que acontece, gente? A economia que não cresce produtividade nunca é uma razão só. Tá? São várias razões juntas que, somadas, quando você soma, o efeito é não crescer a produtividade. Gente, como é que num mundo que cresceu tanto tecnologia, o Brasil não conseguiu crescer a produtividade? Está descrito nos 10 mandamentos e no Parasita. Vamos lá, olha só. Vamos começar por básico. O seu candidato vai mudar a educação?
Olha, de 2010 a 2025, a gente teve várias oportunidades aí de melhorar a educação do país, né, com vários tipos de governo. O seu candidato vai mudar isso? Porque, olha só, começa com um empregado que não tem educação adequada. No mundo tecnológico, se você não tem educação adequada, como é que você vai gerar um retorno adequado? Aí vai para a segunda etapa. Esse cara tem educação, ele precisa de maquinário, ele precisa de equipamento. Um país que fecha tantas fronteiras, né, que tributa a importação de equipamentos, bom, algumas coisas básicas, tá? Você quer o teu celular e vai custar o dobro aqui no Brasil do que custaria lá fora. Tá? Existem limitações a trazer a tecnologia, o país é fechado. Tá? Será que esse cara vai ter o equipamento necessário para trabalhar, né, com educação já abaixo da média global? Então você tem um cara trabalhando com equipamento inadequado. Vamos lá, a empresa que ele está trabalhando. A gente tem aí, em termos do contencioso fiscal, a gente tem 75% do PIB. Gente, isso é múltiplos e múltiplos e múltiplos do segundo colocado. A gente é absurdamente ineficiente da maneira que a gente cobra impostos. Tem uma reforma tributária para vir, que é tema do nosso Quiné Insight, do nosso Café com Quiné desse mês. Tá? Olha só, essa reforma tributária a gente vai conseguir levar ela de maneira eficiente para cima, porque o país foram anos de ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS, em que os bens eram produzidos em regiões em que não eram consumidos, com enorme guerra fiscal, enorme ineficiência de produtividade do país. Uma das razões que a gente não tem crescimento de produtividade foi uma estrutura fiscal ineficiente. Então, o cara sem educação, sem maquinário adequado, numa empresa em que se preocupa mais com o contencioso fiscal do que propriamente com o aumento de produtividade, grande parte do dinheiro dela vaza, né, dentro dessas questões fiscais e não vai de volta para investir em equipamento. Vamos falar da infraestrutura? Seu candidato vai mudar a infraestrutura do país? Porque aquele bem que sai dessa empresa, ele vai ter que passar por uma ferrovia ineficiente, tá? Falta de investimento, por uma rodovia ineficiente, falta de investimento, o caminhão vai quebrar a mola, vai quebrar o pneu dentro daquela rodovia, e olha só, quanto isso custa no acumulado. O cara já não trabalha numa máquina inadequada, numa empresa que não consegue reter o caixa de maneira adequada para uma tributação ineficiente, e esse cara aqui vai pegar uma infraestrutura em que vai aumentar ainda mais o custo do produto dele no final. Quando a gente pega todas essas questões, olha, infraestrutura, educação, tributário, tantas questões, tá? Várias renúncias fiscais ineficientes, né? Quer dizer, você incentiva áreas da economia que talvez não precisassem ser incentivadas pelo governo. Quando você pega tudo isso junto e soma no valor de produto, tá? O Milton Friedman tinha aquele exemplo maravilhoso do lápis, né? O quão complexo é fazer um lápis, que ninguém sabe fazer um lápis na economia, é o conhecimento de milhares de pessoas. Esse lápis que é feito por uma pessoa sem a qualificação adequada, por um equipamento inadequado, com uma estrutura tributária inadequada, entregue de uma maneira inadequada, né? Com um peso nessa empresa global tributário maior do que o devido, porque alguém recebeu um benefício que não deveria talvez ter recebido. Quando eu pego tudo isso na cadeia, é óbvio que o resultado final não é bom. E o seu candidato? O seu candidato vai ter que olhar para tudo isso, porque é a soma de todas essas pequenas medidas, todas essas reformas. A gente já fez tanto programa aqui, por exemplo, como é que uma reforma administrativa seria importante, tem um Café com Quiné sobre isso. Tá? A gente está fazendo esse mesmo programa sobre quão importante é uma reforma tributária no país. Tá? A gente passou pela reforma trabalhista, né, durante o governo ali do Temer, e a gente já tem andado para trás nessa reforma também. Outra coisa que a gente precisa urgentemente olhar no país são várias reformas micro que causam uma questão macro e que causam o Brasil crescer menos que o resto do mundo. E é o seu candidato que você vai ter que cobrar. Qual é a ideia que a gente está trazendo aqui de analogia com relação ao filme? Tá? Matrix tem aquela famosa cena onde o personagem Morfeu, tá, de óculos escuro, estende 2 pílulas para o Neo, né, que é o escolhido. Né? Ele diz, olha aqui, eu tenho 2 pílulas, aqui está a pílula da verdade. Se você tomar essa pílula, você vai acordar para a realidade. Vai doer em você a realidade e você vai ter que ver coisas que talvez você não gostaria de ver, tá bom? Mas vai fazer você viver a realidade como ela é. Ou você toma a pílula, né, da fantasia. E nessa pílula da fantasia, você vai acordar como se nada tivesse acontecido, pensando que a sua vida é a realidade. E no caso do filme Matrix, quem conhece a história sabe que não é uma realidade simulada. Neo vai escolher a pílula da verdade ou a pílula da ilusão. No filme, ele escolhe a pílula da verdade. E é o que a gente gostaria aqui que a sociedade brasileira escolhesse, a pílula da verdade, porque ela requer trabalho. Tá? E a gente vai ter que trabalhar muito se a gente for mudar essa situação. Cobre o seu candidato, porque o final disso é investimento.
Tá? E o retorno sobre investimento é um retorno de uma economia melhor. Uma economia melhor, a bolsa é melhor. Numa economia melhor, o crédito dá mais retorno. Numa economia melhor, tem excedente que permite que o governo pague as dívidas dele e pague o teu CDI e pague a sua NDTB, o seu Renda Mais. Tudo isso dependendo de uma economia mais funcional. E é isso que a gente tem que cobrar dos nossos candidatos, quaisquer que sejam, nos diferentes níveis, tá, dessa eleição. E vamos junto nisso, tá? E a gente espera que esse Reflexões ajude você a pensar em, se seu candidato ganhar, o que você vai ter que cobrar dele. Gente, grande abraço, tá? E a gente espera vocês no próximo QNE Reflexões.